Eu só quero fazer a introdução da nossa programação do GEP, que é o Grupo de Estudos Psicanalíticos de Marília e Região, desse ano de 2025, e o nosso primeiro encontro de hoje, então, é que o nosso professor aqui de Direito e advogado, Galdino Luiz Ramos Júnior, que vai estar aqui, então, fazendo um comentário a partir do filme que nós acabamos de assistir. Antes de o professor Galdino falar, Sibeli quer fazer uns comentários aqui, por favor. Bem, na verdade, eu só quero dizer boa noite para vocês. Aqui nós já conseguimos conversar e eu quero principalmente dar as boas-vindas ao Galdino e enfatizar que talvez essa reunião hoje seja assim um início de uma parceria que pode ser muito vantajosa para ambos os lados. O Galdino estava começando a falar sobre a maneira que ele vê o trabalho, que sempre uma interface, uma parceria. Então, vamos começar, vamos lá. Muito obrigada pela presença. Obrigado. Bom, primeiro, na pessoa do Luiz Fernando, da pessoa da doutora Sibeli, agradecer o carinho, agradecer a confiança de me permitir bater um papo com vocês todos aqui, dar uma boa tarde aí, uma boa noite a todos que estão online aqui, fazendo parte desse evento. E eu acho que é realmente isso, né? O momento hoje que nós estamos passando, nessa sociedade de informação, nessa sociedade tecnológica, é um momento de interdisciplinariedade. Eu escolhi esse filme para a gente bater um papo, né? A gente vai todo mundo trabalhar um pouco também, eu só vou jogar alguns apontamentos, porque é um filme muito rico e um filme que demonstra a necessidade da ciência ser compreendida a partir de visões distintas e de outras ciências. O direito hoje, cada vez mais, ele está sendo questionado e está sendo levado a se abrir para os outros conhecimentos, para os outros saberes. A psicanálise é um desse, a biologia, a sociologia, a economia. Então, eu acho que essa ligação que o núcleo de vocês aqui, o grupo de vocês está possibilitando, é um momento de engrandecimento para as duas partes. Então, a doutora Sibeli pode ter certeza, vamos estreitar essas parcerias. Lá na Câmara Municipal também vocês têm um amigo agora lá, o que precisar a gente vai fazer, vai trabalhar, e quem sabe difundir isso para mais e mais pessoas, para os estudantes de psicologia, de psicanálise, para os estudantes de direito também. Então, há para fazer muitas parcerias nesse sentido. Então, agradeço desde já. Esse filme, Anatomia de uma Queda, é um filme francês, ganhou o prêmio de melhor filme em Cannes, em 2023. Quer dizer, é um filme premiado e um filme que é extremamente profundo. Eu falo assim, que é um filme, eu já assisti esse filme 4 vezes, e sempre que eu o vejo, eu observo alguns detalhes que não poderiam deixar de passar em branco. Primeiro, vocês acabaram de assistir aí, fica até mais fácil da gente relembrar. Mas, na verdade, é um filme que trata sobre a morte de uma pessoa que morava nos Alpes franceses, e que aí é uma discussão efetiva se aquela morte foi um suicídio ou foi um homicídio cometido pela única pessoa que estava no momento da ocorrência, que é a mulher dele lá. Eu até anotei algumas coisas para a gente não perder o fio da meada aqui. O que a gente tem que compreender é que todo filme e todo contexto de direito, na verdade, tem aqui o grande mestre de direito, o doutor Júlio Brandão, aqui, que é meu padrinho aqui no direito, está aqui com a gente. Na verdade, o direito é uma guerra de narrativas. Eu falo assim que toda ciência, na verdade, são narrativas que se observam a partir do foco de estudo que você direciona. Então, nessa guerra de narrativas, a gente observa que necessariamente nós temos duas visões
completamente antagônicas que tentam comprovar a veracidade dessas mesmas visões. Então, nós temos, de um lado, a visão criminal do Ministério Público francês, que tenta, a todo custo, comprovar que aquele incidente foi fruto de um ato voluntário, doloso, da mulher, ou seja, um homicídio. E nós temos uma visão, a contrário senso, da defesa, que demonstra ser um suicídio cometido pelo marido. Alguns pontos que eu chamo a atenção para vocês, depois vocês vão até me explicar, porque tem muita questão psicológica envolvida nisso aqui. O primeiro ponto que eu chamo a atenção para vocês é a reunião do advogado com a cliente. A reunião do advogado e da cliente, o advogado é um amigo, tudo indica que seja um amigo dela de longa data, ele começa a demonstrar para a cliente que a situação dela não é tão confortável assim. Ele começa a demonstrar que há dúvidas a respeito do acontecido. E alguns pontos me chamam a atenção. Ele diz em determinado momento assim: eu não matei o meu marido, ela diz. E ele responde para ela: isso não tem nada a ver com a situação. Aí, a partir de quando ele diz isso, do fato dela acreditar não ter matado ou ter matado, na verdade, já mostra que a concepção de direito, muitas vezes, não busca a realidade real. Busca uma narrativa posta pelos envolvidos do caso. Quando ela fala, eu não matei o marido, e ele responde, isso não tem nada a ver com a questão de você ter matado ou não, quer dizer, tudo vai depender da narrativa que vai ser apresentada. Se as pessoas vão acreditar que você realmente o matou ou não. Então, quer dizer, a realidade real, que eu chamo, fica para o segundo plano. E aí ela vai dissecando essa conversa, e também ele fala em determinado momento assim, eu acho que ele caiu, diz a mulher. Aí o advogado fala, eu não acredito nisso, que ele tenha caído. E não importa se eu acredito ou não, o júri tem que acreditar. Então, quer dizer, ela demonstra já também uma guerra de narrativas nesse aspecto. E aí começa a se analisar a hipótese de suicídio ou a hipótese de homicídio. Primeiro, o nome do filme, Anatomia de uma Queda. Anatomia muito mais do que no sentido apenas do corpo ser lançado da janela do terceiro andar, ter quicado ou não num parapeito que ali tinha, e caído. Anatomia aí que eu entendo é dissecar realmente motivações, acontecimentos e relacionamento havido entre o marido falecido e a mulher. Então, a anatomia é muito mais profunda, apenas no sentido pericial, mas também no sentido psicológico aí, nesse sentido. Bom, partindo disso aí, o filme vai se desenrolando, e aí, por isso que eu falo para vocês, né? O direito, muitas vezes, ele não se preocupa, isso eu falo, tranquilidade como professor, com a verdade real. Apesar de a gente falar que o direito busca a verdade real, o processo penal busca a verdade real, mas a gente tem que falar o que é o real. O real é uma guerra de narrativas entre um lado e o outro. São visões. E aí a gente fala, a realidade que vai prevalecer é a realidade do jurado ou do juiz, no caso do processo civil, que vai compreender que aquela é a realidade mais perto do que aconteceu. Mas necessariamente não é o que aconteceu. Tem que entender sobre isso daí. Então o filme já mostra essa dicotomia. Outro aspecto muito importante, não sei se vocês perceberam, quando inicia-se o processo acusatório, o Ministério Público pede a prisão preventiva dela. Isso é um aspecto muito técnico do direito que passa meio batido no filme. Mas eu chamo a atenção para vocês para ver como que a concepção de mundo das pessoas são diferentes, são complexas. Se vocês perceberem, depois quem quiser assistir de novo e maturar essa ideia, não é um filme leve de se assistir. Não é.
Mas é um filme instigante até para vocês trabalharem com seus grupos nas salas de aula, para quem dá aula, é muito interessante. Eu vou trabalhar isso nesse semestre com meus alunos também. Em determinado momento, se vocês perceberem, o advogado da moça, da senhora, está tomando um café com a assistente dele, que representa, e ele fala assim: quem é a juíza que cuidará do caso, que vai decidir esse aspecto? O juiz. Ela dá o nome da juíza, uma mulher. Aí ele fala assim: menos mal, não é o juiz fulano de tal. Porque se fosse o juiz fulano de tal, ele concederia a prisão preventiva dela. Como se fosse uma juiz mulher, ela não concede a prisão preventiva sob o argumento de que tem um filho que depende dela e que não tem nenhum risco sobre isso. Isso aí passa, assim, em questão de 2, 3 minutos essa conversa. Mas é extremamente rica essa situação. Ora, a lei é a lei, como nós sabemos. Se preencher os requisitos, deveriam ser cumpridos. Isso é o que os formalistas pensam, mas o direito hoje cada vez mais é humanizado. Então, nós não podemos esquecer que o julgador também tem seus valores, também tem seus pensamentos. O julgador também não é neutro. Porque o juiz homem não veria a situação da mulher como mãe e apenas tecnicamente alijaria ela da convivência do filho. E por que uma juíza mulher achou melhor ela ficar em liberdade de se defender, atribuindo até uma fiança que nem o advogado dela acreditava? Porque o advogado dela falou: isso é umas 50 mil euros, 60 mil, ela só fixou 16 mil ou 17 mil. Quer dizer, isso chamou já a atenção dos jornalistas. Como que uma pessoa acusada de homicídio teve uma fiança tão baixa? Então, isso já demonstra uma situação que a gente vê, como as narrativas são diferentes, dependendo da perspectiva de quem conduz essa narrativa. Isso é um pequeno gancho. O filme, ele é repleto disso aí. A gente começar a observar, ele é repleto desses antagonismos, dessas situações, passa por análises de preconceito também, muito tênues, mas passam. Vou dar um exemplo para vocês de preconceito, quando leva-se a questão de uma possibilidade da traição dela. Quando ela fala da traição dela, ele chega a trabalhar um pouquinho da questão da bissexualidade dela ou não. E alguns apontamentos demonstram que há uma tendência, principalmente por parte do promotor, de tornar aquela atitude dela promíscua. Você pode observar isso daí, quando ele vai fazendo o interrogatório dela, o interrogatório daquele comandante lá que trabalhou com as fitas e tal. Se vocês perceberem, ele já está terminando o interrogatório dela, e como ela responde muito bem, porque ela tem uma conversa muito, apesar de ela falar em inglês, e está sendo feita uma tradução simultânea em francês. Não sei se vocês perceberam no filme. E ela fala muito bem, e quando ele vê que ela está se colocando muito bem, ele, como último gatilho, ele puxa a questão da traição dela para falar. Ou seja, é um processo que a gente fala de deteriorar a imagem da pessoa. Quer dizer, ele quer mostrar que aquilo também gera situações que podem levá-la a ser a criminosa. Porque ela já tem uma vida de traição, ela já tem uma vida promíscua nesse sentido. Quer dizer, não era isso que está sendo discutido ali. Uhum. Discutido ali é um relacionamento entre o marido e a mulher, que não passou por esse momento de traição, uma discussão que ali eles levantaram só quando tem aquela fita gravada por ele. Então, essa é a situação. Então, nós temos um processo, uma investigação que tenta buscar culpado. Ela foi culpada, eu não vou deixar para vocês discutirem isso, eu não vou levantar. A questão, o ponto que nós temos que pensar é o seguinte: uma investigação é para buscar a verdade. Só que muitas vezes essa investigação faz com que os lados busquem incansavelmente a sua verdade. Isso que é um grande problema. Se vocês veem o promotor,
E a gente é difícil falar de promotor, né, doutor? A gente é advogado, a gente é difícil. Mas assim, se vocês observarem o promotor, a gente já cria aquela ideia. O promotor tem que acusar, essa é a visão comum que tem. Mas eu pergunto, a que custo? A que custo isso? Né? Porque se vocês observarem em muitas conduções das provas, ele vai se apresentando com uma tentativa de demonstrar, de desconstruir, essa é a palavra correta, de desconstrução da acusada. Então, ele quer demonstrar que, por condutas delas anteriores, ela pode ter tudo a dizer que ela é suspeita e pode ter cometido um crime. Isso é a questão. E o advogado de defesa? O advogado de defesa, em situações como essa, ele também tem que buscar a sua verdade. Qual que é a verdade dele? A única coisa que pode livrá-la de uma condenação, a hipótese de suicídio. Mas por que ele se suicidaria? Aí que entra vocês. Por que ele se suicidaria? Porque é mais fácil, gente, eu acreditar no homicídio. Ainda nós temos essa situação. Tem um pensador que dizia assim, é próprio da natureza humana negar a imprevisibilidade do destino. A gente sempre busca um culpado. Por isso que fala que acusar é mais fácil do que defender. Porque da própria natureza humana nossa, não. Assim, vocês são especialistas. Então, na grande maioria, é você acreditar que uma pessoa pode ter se suicidado por algum motivo. E essa perspectiva vai, na segunda parte do filme, vai ser discutida com profundidade. Vocês vão observar, de um lado, o promotor buscando comprovar que ele não tinha motivos para suicídio. E ela, através do advogado, provando que ele tinha motivos para suicidar. Uma coisa muito louca, se você pensar bem. Nós estamos investigando o íntimo da pessoa que faleceu, a partir de visões exógenas, visões exteriores. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estou falando muito já, mas a gente indagar. Vou dar um exemplo para vocês pensarem. Vocês viram no filme e até por isso que eu indiquei esse filme para a gente trabalhar, o depoimento do psicólogo ou do psiquiatra ali durante o julgamento. Se vocês perceberam lá, o psicólogo, nem sei se é ético aquilo que foi feito, vocês sabem mais que eu, mas ele, tendenciosamente, ele estabelece para o promotor que durante todas as sessões nunca havia motivação para suicídio. E ele é até duro, que ele fala assim, aliás, os problemas causados por ele, que ele relatava, era você. Era a mulher que causava. Então, quer dizer, você que o pressionava, você que tinha uma conduta autoritária, você que era escritora de sucesso e ele tentava escrever e nunca conseguiu. A gente não pode indagar por que ele não conseguiu escrever. Será que é porque ele não tinha também competência para escrever? Aquele famoso choque também, masculino, feminino, homem, mulher, marido, mulher, numa relação conjugal, onde um tem um perfil profissional acima do outro e o outro se sente submisso, no máximo dá a essa pontuação também. E ele fala, você foi a causa, você estabeleceu, eu suspendi os medicamentos, porque eu achei que ele não precisava mais tomar, acho que era esse Talupran, que ele falou no filme ali, eu me lembro disso. E aí aí o advogado fala para ele assim, mas isso é a sua perspectiva e a perspectiva do seu paciente. E ela fala uma questão, eu quero até ouvi-los, que ela diz assim, mas se eu tivesse fazendo uma psicanálise, uma sessão com a minha, eu podia falar tudo quando a minha visão, e aí isso me faria, então, inocente e ele cometeu o suicídio. Então, é uma questão muito pontual, é esse subjetivismo que se tem. Então, isso fica muito claro ali nesse embate, né? A questão do problema
que ele trabalha, e a questão do diagnóstico que o profissional fez. E naquele momento ali eu via uma maneira até um pouco antiética, porque ele pontua que ele não fez, que ele não tinha tendência. E aí se discute que no relacionamento, e vocês podem falar mais que eu, tem muito mais nuances do que aquela situação. Então, isso é muito importante para se discutir, inclusive, em questão de psicanálise, que eu não tenho a mínima ideia, aí só o ouço quem sabe falar. Muito bem. Outra coisa que eu acho muito interessante aqui, a respeito disso, é esse choque entre a mulher, o psicólogo e o advogado, e em determinado momento ela diz assim: o senhor vem aqui e quer dizer que a verdade sobre os sentimentos do casal é o que você determina. Que ela fala para o psicólogo. A verdade é você que determina. E ela vem e fala, mas não pode ter outras nuances? E se a mulher tivesse um terapeuta e ela falasse o mal do marido, isso seria a verdade do psicólogo dela? Então é uma questão assim muito interessante para se pontuar. E aí ainda tem a visão do filho, que também busca uma visão quando ele fala que está voltando com o pai, e o pai fala do cachorro que está para morrer, e ele entende, ele compreende que o pai estaria falando de si mesmo. Mas também isso é a verdade do filho. Então, é uma questão muito complexa. E a gente, do ponto de vista jurídico, sem sombra de dúvida, aquele depoimento do filho acabou o caso, morreu a questão, porque aí, na verdade, todo mundo esqueceu um pouco do que se passou nos julgamentos dos dias anteriores e focou no filho. Porque o filho, falando que o pai e fez um experimento com o cachorro, que vomitou aspirina, e que ele lembra que o cachorro tinha aquele cheiro, que possivelmente tinha comido o vômito do pai e acontecido. E depois ele faz a relação, que o filho está indo com o pai no veterinário, o pai falando do cachorro, e ele compreende que foi do pai que falou. Isso acaba com qualquer perspectiva de acusar. Acabou. Porque se o filho faz esse relato sem a mãe, e o promotor, vocês percebem o nervoso dele, que ele fala, mas isso não pode ser levado em conta, que a visão acabou. Então, quer dizer, aí eu falo que numa questão jurídica, nem sempre a verdade que ocorreu é a verdade que vai ser refletida numa sentença ou num julgamento. Isso é muito interessante para se ver. Então, na verdade, vou parar por aqui, senão a gente fala muita coisa. O filme é muito rico disso. Mas eu acho que o grande ponto que a gente tem para pensar é essa discussão, é essa guerra de narrativas dos dois lados, dos dois polos de visão. Nós temos que perceber também a visão profissional, até quando o profissional interfere na condução da vida do seu paciente, do seu cliente, o advogado interferindo, o promotor na sua função de advogado do Estado, tentando conduzir e mostrar a sua verdade, o psicólogo naquela tentando demonstrar a sua verdade também, como a única capaz de julgar uma pessoa. Então são pontos e verdades transversas, né? O feminino, o masculino, o juiz que tem valores e que acaba julgando de acordo com seus problemas, a sua visão de mundo, muitas vezes diferente do que a própria lei estabelece. A questão da guerra que há sempre ainda de sexos entre o marido, que teoricamente não tem sucesso, e a mulher tem, e ele não se enquadra com isso. E uma questão também, para encerrar, a culpa. Sim. A culpa. Porque a culpa, a gente percebe que aquele casal teve uma situação delicadíssima, que foi o filho que perdeu, ou quase perdeu a visão, por talvez uma omissão do pai que não deu tempo de levá-lo à escola ou buscá-lo na escola, não lembro aí. E aquilo gira em torno da culpa do pai, onde a mãe, teoricamente, o culparia, e por isso ele foi ficando introspectivo, foi criando obstáculos, que por ele mesmo se sentiu assim, se sentiu inferiorizado, se sentiu
caído e se suicidou. Uhum. Ou de uma briga que, teoricamente, aconteceu no dia anterior, onde o casal até uma agressão ali que se parece, que ela faz uma agressão a ele, e que se aquela briga poderia ter gerado um rancor tamanho na mulher que o empurraria do terceiro andar. Então, são muitos aspectos para a gente discutir aí esse respeito. Então, na verdade, eu só queria pontuar, para não ficar muito longo também essa situação, para vocês também debaterem e pensar. Não tem se matou ou não matou. O veredito foi que ela não matou, mas não significa que ela não tenha matado. Ou também pode significar que tenha se suicidado mesmo. Porque a linha que foi falada é que ele estava num processo também de se autodestruição. Que ele não admitia a mulher, não conseguia escrever. E aí ele fala naquela discussão, né? Você me plagiou e ela compra que não plagiou. Quer dizer, há uma discussão aí profissional até, sucesso de um, o não sucesso de outro. Quer dizer, é um filme que demonstra as relações interpessoais, as relações humanas, tão contraditórias, tão complicadas, tão sentimentais, tão envolvidas com culpa, com alegria, com tristeza. Agora, nós temos que ver até que ponto isso leva uma pessoa a se suicidar ou leva uma outra pessoa a matar. Aposta a questão aí. Será? Essa é para a gente questionar e pensar. Seria essas colocações aqui, e não sei se eu instiguei alguma coisa, mas nós estamos aí para isso. Obrigado pela oportunidade. Galdino, então, está funcionando? Estão me escutando? Está escutando? Ah, tá bom. Então, Galdino, muito obrigado pelas suas palavras até aqui. A gente vai abrir a conversa para quem está online e quem está aqui presente, mas eu só vou fazer um comentário que um velho mestre dizia assim, que onde não há fatos, há fábula. Então, quem quiser ir pela internet que está presente, pode levantar a mãozinha aí para a gente abrir a conversa. E também a quem está aqui presente aqui. Então, a Cibele já levantou a mãozinha. Então, começamos com a Cibele. Então, eu gostaria de. Primeiro, eu vou contar uma anedota que um rapaz ele saiu à noite na balada tal e brigou e ele matou uma pessoa e ele se desesperou, né? E correu e foi ligar para o advogado dele e falou: Olha, você precisa vir aqui dar um jeito. Eu matei uma pessoa. O advogado de madrugada falou: disseram que você matou. Né? Então, isso que você estava contando, né, Galdino? E uma coisa que eu achei aflitiva no filme, a hora que começa a gravação da briga do casal, então você fica pensando assim, é uma briga de casal em casa, você fez isso, não, você que fez, tal, mas eu estou perdendo meu tempo, é você que é uma megera, tal. Aquilo ouvido dentro do júri, ele ganha uma outra dimensão, né? E a última coisa assim que eu queria pontuar é que a partir do acidente do filho, quanta coisa que se desenrola dentro de uma família, inclusive pelas questões de culpa. E que momento de crise destrutivo que é esse, né? Quando acontece uma coisa séria, como é difícil voltar a uma vivência construtiva, né? Na verdade, é isso mesmo. Apontou muito bem. Aquela gravação parece que está acabando o mundo, que é um motivo. Olha onde a gente chega. É a grande mola propulsora do Ministério Público achar que foi caso dela matar o marido. Eu acho que a Giovana, minha esposa, tinha me matado umas 10 vezes já aqui depois dessa situação aqui que aconteceu. Porque é a dimensão vista por terceiro.
Então, isso é uma grande complexidade. A gente podia chegar a esse ponto, ter essa conclusão? Não sei, não sei. É complexo. E ele fala, no treinamento ele fala assim, vocês perceberam? É, é, você brigou no dia do homicídio? Ela fala, nós não brigamos. Isso é o que você está dizendo. Ele fala para ela. Difícil, hein? Porque, quer dizer, aquele apontamento para uma simples briga de casal pode ser seria, naturalmente, no meu ver, não. Porque a gente briga, discute todo mundo. Eu já repito, eu teria morrido umas 10 vezes. Mas é isso, Luiz. Vou dar então uma impressão que eu tive do filme. Assim, eu vou falar de empatia, né? Eu não tive nenhuma empatia com essa mulher, com essa mãe. Eu não, para mim, não fiquei comovido pelo drama dela, nada, sabe? Para mim não pegou, sabe? E aí parece uma cena rapidinho, eu até falei com a Cibele, o menino viu os pais brigando na sacada. Ele viu. E eu acho que ele fez um pacto para ficar do lado da mãe, para proteger a mãe. Ou seja, afinal, a única pessoa que ele tinha na vida, né? E essa é a minha impressão. Mas eu não tive empatia, não sei vocês, eu achei que não tem um drama dela, assim, sabe? De- bem seca, fria, né? Eu não tive empatia com essa pessoa, não sei se alguém teve, né? Mas eu não tive. Na verdade, o Júnior falou bem, né? Você tem a verdade de um, a verdade de outro, e a verdade verdadeira que você nunca às vezes fica sabendo. Primeiro ponto é esse. Mas a questão no filme, me parece, assim, o que eu senti e o carinho que ela tinha, no fim, ela demonstra no final do filme. Aí né, ela se sente bem, o cachorro vem da pula no colo dela, que salvou a vida dela, no escritório dele. A dele. Então, eu acho que sim. Agora, são personagens, são narrativas. Ela também. é, Porque quando você não é ingenuidade, ela tinha uma certa ingenuidade? Não, não é isso. Mas ela falava assim, não fui eu não tenho. E tá certo, o réu até tem o direito de mentir também, né? Ele pode falar, eu nem estava na França daquela semana, né? Ele pode falar. Mas eu não sei, eu acho que ela tinha, sim, eu senti que ela tinha, pelo relacionamento que ela tinha com o advogado, que foi apaixonado por ela, né? Então, eu senti que ela também precisava muito dele naquele momento, era isso. Eu acho que o filho fez uma reflexão psicanalítica, né? O pai dele falando sem parar do cachorro vai morrer, você precisa acostumar que vai morrer, eu não sei o que vai morrer, e ficou vários diálogos, né, ali, repetindo. Sei o que, seus problemas. Eu achei que o menino ele entendeu o contexto da coisa, porque ele realmente estava vivendo um momento difícil da vida dele, o marido, o pai, né? Ele não conseguia nem mais com a mulher, e ele consentiu, ele perdoou, ele ficou casado, continuou. Porque a traição, no ponto de vista até do direito, se você, né, trair e depois continuar, é que se presume a presunção de perdão, a presunção de perdão, né? E aparentemente eles não tinham tanto problema com isso. Porque aquele diálogo, inclusive, que eu acho que era quase foi vital para condená-la, se não fosse a coisa, ele também, ele não se, ele, não se- ela se defende, ele fala, mas também não passa daquilo, ele fica numa situação até que ela perdeu a calma, falou do filho. É, eu acho sim, eu não, eu acho que, é,
A sentença foi boa. Olha, quando você. Viu? Aí tem tudo isso, tem significado, viu? Tem a juíza super-humana, né? Que conduzia, mandava o cara calar a boca, o advogado, o promotor ficar quieto, mandava o advogado também, mas de vez em quando falava, ô, pro promotor, ó, presta atenção no advogado que ele acabou de falar. Tem toda uma coisa narrativa. É, 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 é claro. E eu acho que quando ela também chama o menino para depois, ela já devia ter conversado com o menino. Só que ela deixa para a semana que vem, que é para poder dar mais expectativa da coisa, para amadurecer o assunto. Mas é um filme que, sim, eu acho que tem esse lado, que, né, essa intersecção entre a multidisciplinariedade do direito, que né, e tem também as relações humanas, elas são muito complexas, né? São muito complexas. A relação de marido, mulher, ao longo desses, né? Sei lá, até esqueci os casos quanto eu tive disso aí, mas jogo muito direito de família. E aí, então você vê tanta coisa acontecendo que aí a gente fala assim, são famílias doentes, que ficam doentes, não no sentido físico, nada, né? Elas são disfuncionais. E eles eram uma família que estava bem disfuncionada. Por quê? Porque não procuraram ajuda para superar o problema, né? Não buscaram outras alternativas. Eu acho que ele se desesperou mesmo, e eu acho que ele deve ter pulado mesmo. Embora é baixinho ali, não é tanto, mas com neve ainda, né? Teve azar de cair em cima da casinha lá. Eu só quero fazer uma observação, né? É que você destacou bem, Galdino, das narrativas. A gente vive um momento no planeta, né, no Brasil, que são disputas por narrativas. É uma loucura que a gente está sofrendo com isso pela internet, né? As pessoas manipuladas aqui e ali. Esse problema das narrativas é seríssimo. Seríssimo. Quem quer falar? É, eu acho que me marcou um pouco a dimensão da frieza da moça. Eu acho que em uma versão em que acontece um fato tão marcante, sendo um homicídio ou um suicídio, é um momento de muita invasão, que nem quando ela sai com o filho em uma caminhada, porque está se analisando como o corpo do pai caiu, como foi que aconteceu. Então, aparece uma invasão muito grande, que vai além do diálogo. E muitas vezes, no diálogo entre a mulher e o marido, ela traz a dimensão de eu não consigo expressar o que eu estou falando na sua língua. Eu não consigo falar em francês. E além disso, ela tem que fazer todo, até o advogado ele pontua, né? A sua a sua defesa, né, o seu julgamento vai ter que acontecer em francês. Em um momento ela fala, não consigo me expressar. Eu posso trocar a minha língua? Eu posso trocar a maneira que eu estou falando? E é nesse momento que a gente vê que ela consegue, pelo menos eu senti, que ela conseguiu se direcionar melhor do diálogo, assim. E eu sinto que essa dimensão do que não é dito, e da maneira que é dito, e as palavras que são usadas, o idioma que é falado, também influenciou muito. Ela diz que sentia também muito de ter saído de onde ela estava, né? E acho que, de certa forma, o filme traz essa dimensão de, nossa, ela teve que abdicar de muita coisa também para estar ali. E ele também se sentia, então você não quis, você se sente magoada por isso. E tinha um diálogo também muito sobre origens também, né? E tinha essa criança, sim, sim. E ela fala que é o melhor idioma que ela consegue se expressar, né? Tanto que durante o julgamento ela fala, não consigo falar em francês, posso tentar em inglês? E tem a tradução simultânea. Mas eu vejo que muito do que ela traz, assim, muito da dimensão do que ela não pôde dizer para o filho também, não conseguiu se comunicar muitas vezes, traz essa barreira da linguagem, das palavras que foram usadas
e das coisas que não podem ser ditas. E muitas vezes o não dito, ele fica muito marcado, como o diálogo do pai e do filho, né, sobre o cachorro. Ele não estava falando sobre o cachorro segundo o filho, mas aquilo foi um não dito que foi interpretado com palavras que não podiam ser ditas, né? Então, acho que também foi uma dimensão muito marcada do filme e eu senti que não que ela fosse fria, mas que existiu uma invasão da situação muito grande em que ela conseguiu lidar bem com a situação, apesar de não ter todas as palavras para se dimensionar naquela proporção, daquele jeito e naquela ocasião. Enfim, minha empatia partiu muito disso também, né? Estou só observando. Da questão da empatia, né? Mas que no final ela fala, quando vocês ganham é isso que vocês sentem, né? Como se fosse sentir um alívio. E ela fala, não tô sentindo, porque ela tava no luto ali também, né? Então, o quanto tem essa questão também, a gente fica preso se é culpado ou não, mas não vê também que tem alguém ali, né? Tem o interno, tem, né, o que ela abdicou, todas essas questões, né? Então é bem. E pensar nele também, né? Acho que dá para puxar mais coisas ainda, né? Mas era só para fazer um gancho do final. Alguém que está pela internet quer falar alguma coisa? Se arriscar? Angelina, por favor, Angelina. Boa tarde, boa noite já, né, a todos. Não, eu só queria fazer um comentário sobre a empatia, que eu também não tive pela protagonista, né, nenhuma. Você comentou. E é um comentário meu, pessoal. E o filme, já de início, aquela música, e aí eles perguntam, a música estava irritando a entrevista, que o filme começa assim, né? A moça foi fazer a entrevista. E ela fala, não, depois eu pus o tampão, tal, não sei o quê. Mas a música estava irritando até eu, você entendeu? Que estava assistindo o filme. Música extrema. E aí eles ficavam repetindo que faz isso, né, no direito para refazer o crime, a cena do crime. Tocava aquela música e aquilo vai invadindo a gente de uma forma, né? E ela, não, não, eu já estou acostumada, eu ponho o tampão no ouvido e vou trabalhar, durmo. Não é assim, a música, ela estava assim, invadindo aquela casa toda, né? E invadiu a gente também. Eu me senti extremamente invadida. Aliás, eu comecei a assistir esse filme há muito tempo que estava na Prime, e eu não consegui terminar. Eu assisti um pedaço e parei. Agora eu falei, não, agora eu vou assistir, que vai ter o comentário, né? E, em particular, eu gosto muito do direito, e realmente, como o doutor disse, o doutor Galdino, direito é assim mesmo, né? É a melhor defesa. Não importa a realidade, e se matou, não. Né? É a Angelina, eu vou falar para você uma coisa. Com aquela música, você ia absolver a mulher, tinha que matar o cara mesmo. Você já queria ter matado o rapaz, já só pela música, tá vendo? Matava logo os dois. A música realmente é um horror, né, Angelina? É muito ruim, horror. mas tem aquela outra música que a mãe toca junto com o filho, que é maravilhosa, e volta no final também. Eu não sei que música é aquela, mas é uma música maravilhosa, né? Piano, muito lindo. Então é isso. Empatia. Mas é um filme maravilhoso, realmente. Um filme longo, tenso, mas dá para pensar muita coisa, né? Mas eu acho que ela empurrou ele, sim, viu? Eu posso dizer que não, porque mais de 90% dos meus clientes em questões de família sempre foram mulheres. E eu acho que elas têm razão em muita coisa. Então, por isso que eu tenho empatia quando eu vejo alguém ser cruel com a mulher. Viu? Então
Tá bom. Engraçado, Muito obrigada, Angelina. gente. Oi. Não, você falou da música do começo, né? Na hora da entrevista, Ah, ele pôs aquela música naquela altura para atrapalhar a entrevista dela, né? Então eu tomei um ódio dele, eu mataria ele. então, e ela matou. E aí eu achei que eu já tive empatia com ela. Eu falei, não, ela matou ele porque ele merecia morrer. Então, Eu ele gostaria. empatia com a música, mas ela estava com muita mágoa dele desde o acidente do filho. Isso que eu entendi, É, né? Mãe é, é uma onça, né? Quando alguém faz alguma coisa com os filhos. Não tem jeito, né? é. Eu já entendi o filme fazendo óbvio, né? Puxando um pouco a sardinha para o nosso lado, com um exercício, né? De pensamento, né? Do que acontece na vida psíquica, né? Não só os fatos mesmo, né? Como até foi falado do psicólogo que vai lá tendencioso tal, mas assim o filme já começa anunciando um grande ruído, né? Tem alguma coisa de uma escuta que vem toda muito atrapalhada, muito barulhenta. Para mim, aquilo já é um impacto, uma declaração disso que acho que foi o doutor Júlio que falou sobre o disfuncional, né? Então, é fato que nós somos, né, esses seres que são maravilhosos, odiosos, nós somos essa mistura, né? E a gente, na verdade, parece que tenta lutar para que a vida, a questão amorosa, a generosidade prevaleça. Mas esse lado que o Luiz Fernando falou, né? Eu não senti empatia por ela, né? Nós vivemos nas relações, né? Às vezes a gente se sente empático com uma coisa que outra pessoa não. Então, vai também muito dessa narrativa interna, né? O que a gente está vivendo. Então, eu fiz muito um paralelo de uma cabeça um psíquico muito atormentado, muito mal construído. O filme, para mim, foi um impacto disso, da natureza humana, do que todos nós vivemos, de um grau maior ou menor, não é? Não é certo ou errado, que é isso. O filme não é essa, né? Mas é dessas persecutoriedades, dessas perversões que nós vivemos, das narrativas que cada um puxa para onde quer puxar. Então, eu particularmente achei um filme fantástico, assim, nesse exercício do pensar a natureza humana mesmo, o psíquico, né? Uma coisa de um subjetivo também, né? Não só os fatos. Era isso. É só um apontamento. Concordo com você, Silvana. É isso mesmo. É essa discussão de relacionamento e muitas vezes conduzidas por a viés do momento que você está passando, da carga emocional que você tem. É muito isso. Só para pontuar, eu ia falar para a Angelina também ali, no final a gente não pode esquecer que o filho está deitado na cama, a mãe chega, o filho espera aquela pessoa assistente social ir embora e ele acorda e ele fala para a mãe: eu estava com medo de te encontrar. E ela falou: eu também estava. Então, essa questão a gente pode devagar aqui, né? Naquela pontuação que você falou que o filho protegeu a mãe, ou também numa concepção que o filho reconhece o sofrimento da mãe por ter passado tudo aquilo que ele não sabia também.
Então, por isso que eu falo, né? Depende muito da sua visão de mundo, do momento, da sua carga emocional de vivência daquele sentido. Então, quer dizer, tem vários lados. Se a gente for investigar, é difícil observar, difícil concluir. Eu tenho a impressão também que a gente precisa concluir, porque são 15 para as 8 da noite, quase. Então, Galdino, muito obrigado pela sua presença.